A nossa vida, quando é uma vida de adoração, todas as outras coisas têm que ser secundárias. Esse culto é para a glória dele. Se tem uma coisa proposital que esse culto tem que ter, é de agradar ao Criador e não a mim e a você. A maior prioridade que um homem tem na vida não é fazer missões, como alguns pensam. Tudo missões, missões, missões. Não, pasme você, missões é secundário. A maior prioridade que um homem tem na vida é adorar a Deus e glorificá-lo para todo sempre. Essa é a missão precípua do servo de Deus. O tema da reflexão é cuidado com os seus sentimentos. A palavra de Deus nos diz assim, Gênesis 4, de 1 a 8. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei no Senhor um homem. E deu luz, mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Senhor, a tua palavra será proclamada. Gere em nós sentimentos saudáveis e que saiamos daqui cheios do teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos muito bem essa história, até aqueles que têm pouco convívio com a igreja já ouviu falar a respeito de Caim e de Abel. Alguns até confundem, na hora de falar quem matou e quem morreu, Abel e Caim. De tanto que essa história é falada, e os nomes como são citados, e a Bíblia traz uma narrativa para cada um de nós, e que talvez sirva de um grande exemplo, Anderson, quando a gente começa a ver que talvez na Bíblia, o primeiro momento em que se fala de ira está aqui nesse texto. Mas associado a isso temos componentes especiais, o conceito de mundo como sistema, e de um pecado, e de tudo quanto está ali ao redor, oprimindo, pressionando, talvez os três grandes inimigos, né? O seu próprio desejo, a manifestação e operação do mundo e do próprio Satanás estejam numa conjuntura muito próxima pela primeira vez na Bíblia, falando a respeito de algo que vai se transformar numa coisa trágica. Caim é rejeitado juntamente com a sua oferta. Abel já é aceito com sua oferta. Os dois criados da mesma forma, os dois no mesmo modelo sistêmico familiar. Um tem sentimento bom, o outro tem um sentimento ruim. Mas qual é o problema? Por que a oferta de um foi aceita e a oferta do outro fora rejeitada? O problema estava no valor da oferta? Não. O problema estava nos sentimentos existentes no coração de um e do outro. E os sentimentos, na verdade, eles vão dar cor à nossa vida. A gente olha para algumas pessoas e percebe que a vida delas não tem cor alguma. Não é uma vida colorida. Por quê?
os sentimentos são muito ruins. Tem pessoas que têm o poder de guardar tanta coisa ruim. Não guarda segredo, mas sentimento ruim guarda com uma facilidade. Quando fala assim nas nossas reuniões de oração, irmãos, só para orar. O que menos se faz é orar. O que mais se faz é divulgar, propagar. E ali já começa a gerar alguns sentimentos. Às vezes eu sou procurado no gabinete pastoral, tem pessoas que vêm com uma emoção à flor da pele, me contam coisas que eu sempre costumo dizer assim, toda história tem 4 lados. Aqui um conta, aqui o outro conta. Aqui parece ser, e aqui verdadeiramente é. Eu não gosto de me embrenhar, às vezes, pela primeira notícia que me chega. Eu sempre costumo dizer assim, essa moeda tem outro lado. E o tempo vai nos levando a acreditar que isso é fidedigno. E quando olhamos para a vida desses irmãos de sentimentos ruins, às vezes nós somos tomados de alegria, de tristeza, de satisfação. Durante esse culto estava aqui tentando adorar, servir ao Senhor e engrandecer o nome dEle. E fui tomado assim por um sentimento de muita alegria por retornar à minha igreja. E eu estava aqui no banco falando com Deus, Deus, como é bom estar aqui, que alegria te adorar aqui. E estava aqui me derramando diante do Senhor e vindo sentimentos tão bons. Mas já houve um tempo em que eu fui numa igreja, eu sentei no último banco, e lá eu estava me derramando diante do Senhor. E veio alguém que estava à frente, botou a mão no meu ombro e orou, e começou a falar assim, Deus, traz a amada de volta, não deixa esse homem desse jeito. Ele está sofrendo muito, Pai. Mas acalma o seu coração e no tempo oportuno eu sei que o Senhor colocará tudo em ordem. Quase que eu fiz como Jesus com Pedro, para trás de mim, Satanás. Eu não estou passando por isso. Não se trata disso. É porque às vezes a gente olha para o outro em sentimentos, a gente acha que o choro é só de tristeza. Irmãos, eu choro tanto de alegria, nem tanto porque eu sou brabo. Mas eu choro de alegria, de contentamento, de regozijo. Os sentimentos às vezes se confundem, sabe por quê? Os nossos sentimentos, eles, desde o Éden e lá o pecado original, deturpou tudo para cada um de nós. E às vezes a gente acha que está sentindo uma coisa boa, mas é uma coisa ruim. Se tem uma coisa que a gente não tem conseguido saber lidar, são com os nossos sentimentos. E a Bíblia fala que haja em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Mas como saber separar isso? Como saber lidar com as próprias emoções? Pessoas estão entrando em grandes trabalhos, em grandes empregos, pela grade curricular e estão sendo demitidas pelos sentimentos que não conseguem dominar. Maus relacionamentos. Às vezes a pessoa é formada na NASA, mas tem um relacionamento ruim. Na verdade, quando os sentimentos afloram e a gente não consegue mais dominá-los ou perceber o que está sucedendo, eles entram em erupção e vão gerar em nós coisas terríveis que nós não sabemos mais dominar nem controlar. E sentimentos ruins fecham portas. Sentimentos ruins quebram relacionamentos. Sentimentos ruins nos afastam da presença do Senhor. Sentimentos ruins nos privam de viver coisas tremendas. Mas a pergunta é como lidar com isso, se na verdade tudo nós deveríamos submeter ao Senhor. Nós podemos mudar os sentimentos, sim, somente por uma renovação de entendimento. Porque primeiro a palavra atinge o intelecto e depois as emoções. Quando a maneira de pensar é transformada, os sentimentos também o serão. O problema é o engessamento na maneira de pensar. Tem gente que ora está alegre, está triste, está feliz. Aliás, tem pessoas que mexem com isso de uma forma que eu fico até confuso. Tem gente que eu estou falando, às vezes está rindo, de uma hora para outra, às vezes está chorando.
Aí daqui a pouco volta a ter assim uma expressão que eu não sei se é um sarcasmo ou se é uma coisa muito boa. E eu observo às vezes em alguns um comportamento extremamente infantilizado. Sabe por quê? Criança que é assim. Criança. Você fala com ela, ela está rindo, está chorando. Vocês já assistiram alguns vídeos de criança que de repente está naquele choro profundo, aí olha uma coisa, de repente já começa, abre um sorriso. Mas espiritualmente tem muitos filhos de Deus que estão fazendo as mesmas coisas, confundem os sentimentos e o externar desses sentimentos às vezes gera uma confusão para quem está em volta, sabe, porque o comportamento é de menino, é de criança. E o apóstolo Paulo dizia, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, eu agia como menino, mas quando eu passei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Mas o que gera tudo isso é a distorção do pecado. Agora, para você não afundar nos próprios sentimentos, em primeiro lugar, saiba que você é seu maior inimigo. É isso mesmo. Porque toda pessoa ofendida quer culpabilizar o outro. Não importa o que façam com você, importa é como você vai reagir com o que fizeram com você. Você vem para a igreja para cultuar, para adorar. Logo de cara vai vir um incauto tentar tirar a tua paz. Já começa no estacionamento, na vaga. Depois no subir da escada. Meu Deus, ainda tem que subir por aqui? Agora eu tenho que entrar nesse beco. E por que está empoeirado? E por que está assim? E essa obra não acaba? Aí vem alguém que vai falar alguma coisa com você, que você vai dizer assim, pronto, já veio enviado lá, sei da onde, para me tirar do sério. Irmãos, tudo para desestabilizar. A vida é assim. Agora, Caim começa a perceber então que os seus sentimentos não eram bons, mas ele não sabe lidar com isso. Ele, na verdade, não consegue verificar que a convivência com seu irmão se transformou num campo de batalha, ciúmes, hostilidade, sentimentos destrutivos sendo cultivados a cada momento. E hoje tem pessoas adoecendo pelos sentimentos ruins. Aliás, carregar coisa ruim é um negócio muito que vai te levar a uma ruína tão profunda. Você adoece espiritualmente, adoece emocionalmente, você adoece em tudo, e tudo é psicossomático. Teu corpo vai sentir. Por isso que a Bíblia fala que o semblante dele descaiu. E você olha para algumas pessoas, irmãos, tem alguns aqui na igreja que eu cumprimento às vezes, falo, a paz do Senhor, bom dia. A paz do Senhor. Falo, Jeová. E quando vê que você vai passar, já adota uma postura para não te cumprimentar. Você conhece gente assim? Você vai passar, a pessoa te viu, o que ela faz? Adota aquela postura assim, vou fingir que não estou vendo, porque eu não quero nem falar. Aí eu, como também não valho assim muita coisa, eu falo, bom dia, paz, Deus abençoe. E às vezes aconteceu isso comigo ontem, eu saindo ali no condomínio, a pessoa passou por mim, eu estava em pé, botando ali, enfim, o aplicativo, e a pessoa passou, eu estava de costa aí, falei, bom dia, e não respondeu nada. Falei, vai com Deus. Vai com Deus. Fazer o quê? Eu tento cumprimentar todo mundo, falar, às vezes, porque não dá, irmãos, às vezes eu não vi mesmo. Outro dia no condomínio, minha esposa ficou até com ciúmes. Eu saí, ela veio atrás, aí teve uma senhora mesmo no condomínio que falou, olá, querido, você está sumido, há quanto tempo você não está correndo, não está fazendo mais nada e tal. Aí quando ela viu a Márcia atrás, ela falou assim, eu só estou falando assim com seu marido, que ele é muito simpático, ele fala aqui com todo mundo desse jeito, tá bom? Aí o coração da Márcia quietou.
Irmãos, como é ruim e como as pessoas estão adoecendo, quebram a comunhão por mágoa, por insatisfação, um mau humor crônico. Tem gente que parece um maracujá de gaveta, a cara dele já é aquela cara assim de pesar, de sofrível. Tem gente que você passa e olha, você fala, meu Deus, mas que semblante é esse? O que que houve? E não muda nunca. Quando o coração está alegre, o rosto vai ser o quê? Ah, irmãos, receita de economia doméstica, está aí, trate bem seus familiares, eles vão viver sorrindo, não vão gastar mais com anti-ruga, com cremes mirabolantes, que prometem coisas que não fazem, ainda tomam o seu dinheiro. Trate bem, gere sentimentos bons, coisas boas, elogie mais. É bem verdade que tem alguns que parecem até mesmo irrecuperáveis, por mais amor que você doe, por mais capacidade de entrega que você tem, repare, eles não querem. Esse é Caim. Esse é Caim. Você ama, trata com todo amor. A resposta é sempre ruim. É aquele troço amargo, azedo. Está um ambiente bom. Você repare que quando chega a determinadas pessoas, parece que o ambiente vai murchando. Parece que vai enfraquecendo, a lâmpada vai apagando, e você fala, meu Deus, quem chegou? É só observar que você vai ver o que está acontecendo. Esse é Caim. Caim, movido por isso tudo, ele fica irado. O texto fala no verso 5, irado, o seu semblante cai, ele não suporta as conquistas de Abel. Aí você vai dizer assim, pastor, isso porque Caim ele estava cobiçando. Não. A cobiça deseja ter o que o outro tem. Isso é inveja. Porque a inveja não é o desejo do que o outro tem. A inveja é você não estar contente porque o outro conquistou. O que você quer é a destruição dele. Porque no fundo, vê-lo bem te faz mal. Porque se você cobiça o que o outro tem, não é inveja, é cobiça. E eu não conheço ninguém em tanto tempo de vida ministerial que entrou no meu gabinete dizendo, pastor, eu sou um invejoso. Eu sou. Pastor, eu vim aqui para tratar a minha inveja, porque eu não aguento ver fulano brilhando. Meus queridos irmãos, tem gente que inveja a tua família. Tem gente que inveja a tua paz. Tem gente que inveja a tua posição e a tua cadeira, e no primeiro momento que puder, ainda puxa o teu tapete. Tem gente que inveja teu dom, teu talento. Tem gente que está invejando o teu carro. Tem gente que está olhando para o teu cônjuge. Eu não sei o valor que você está dando, mas pode acreditar que tem gente que está invejando. Acredite nisso, porque é verdade. Tem gente que passa falando, olha lá, aquilo que é um marido, aquilo que é uma esposa. Não foi esse negócio aqui que eu casei, não. Os sentimentos vão surgindo, a gente não percebe, e era esse o sentimento de Caim para com Abel. Era um sentimento tão ruim, sabe por quê? Ele começa a perceber que o seu irmão está dando tudo certo para ele, não. Irmãos, eu fico tão feliz quando tenho pessoas ao meu redor que conquistam. Sinceramente, me dá uma alegria. Me dá alegria orar por uma pessoa e ver depois o que Deus fez. Me dá alegria quando eu vou orar por uma bênção material, um carro, algo que Deus deu para ele, uma posição. Pastor, conquistei. Olha, a porta abriu, eu cheguei até aqui. Irmãos, que coisa boa, isso me alegra tanto. Eu me alegro muito mais, digo assim aos irmãos, abrindo aqui o coração, quando as pessoas conquistam assim, uma casa de campo ou uma casa na praia. Porque melhor do que você ter, é ter um amigo que o tenha. Dá uma alegria dobrada. Quer dizer, é tão bom quando o outro está objetivando crescer, conquistar, e ele chega lá. Você fala, que bênção é ver o que Deus tem feito na sua vida. Como é bom ver a sua vida frutificando. Mas tem gente que não gosta disso, sabe por quê? Quando você não sabe lidar com os seus sentimentos,
Quando você não percebe que dentro de você está sendo gerado algo muito ruim, e proficuamente vai gerar frutos ruins, e você não consegue dominar isso, isso é trágico. Porque se tem uma coisa que a gente precisa fazer, desenvolver o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito diz respeito a ter domínio próprio. E domínio próprio é saber dominar as suas emoções. Coisa que nós não estamos sabendo fazer nos dias atuais. Você vai postar qualquer coisa na internet, vem sempre alguém para te ofender. Você vai falar qualquer coisa, tem um levante que eu não entendo o porquê de tanta coisa assim ruim. Eu me lembro que um tempo atrás, alguns anos atrás, uma pessoa conhecida, tem bastante tempo, irmão, isso tem aí, eu acho que uns 5, 6 anos, por aí. Eu me lembro que uma pessoa conhecida foi botar o símbolo da bandeira no WhatsApp dele, o símbolo da bandeira nacional. Entrou um monte de gente falando coisas terríveis, ofendendo. E eu ainda avisei assim, não bota não. Isso vai gerar mais problema do que solução. Dito e feito. Mas por que a gente não sabe dominar as nossas emoções? O que está acontecendo conosco é que tem coisas que nos desestabilizam com tanta facilidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que te tira do sério tão facilmente, você sabe? O que é que quando acontece, o pavio foi embora, acabou, você sabe? Você se conhece ao ponto de perceber assim, olha, quando isso acontece, me tira do sério, me desestabiliza. É oportuno você observar que o fruto do Espírito vai gerar domínio próprio. Se tem uma coisa, é ter a mente dominada e cativa aos pensamentos de Cristo Jesus. É importante a gente observar quando nós somos intimados cada vez mais a ter sentimentos bons, desejar coisas boas, a viver realmente em conformidade com o querer de Deus. As pessoas que não dominam sentimentos é porque o fruto do Espírito não está sendo gerado. Porque até o fruto do Espírito ele tem paz, e quem não tem domínio próprio, vive fazendo o que bem entende, e vive magoando, ferindo, ele não tem paz. Não tem paz. A vida dele se transforma num tormento, ele vai para um lugar, não está bem, vai para o outro, não está bem, vai para aqui, não está bem, vai para ali, não está bem, e toda vez que ele vai pular para um lugar, para o outro, ele vai dizer, o tempo aqui acabou, aqui não deu, e não sei o quê, sabe por quê? Ele está fugindo de processo, porque não soube amadurecer na vida e lidar com seus próprios sentimentos e emoções. E todas as vezes que alguém vai falar, ele recebe mal, todas as vezes que Deus vai tratar, ele não quer tratamento. Foi o que aconteceu com Caim. 1 Jó, capítulo 3, verso 12, diz que Caim era maligno. Ele não suportava ver o que estava acontecendo com o seu irmão. E se você parar para observar, Jesus lida com um drama como esse. Como assim, pastor? Vou explicar. No Getsemane, ele pede os discípulos para orar, eles começam a dormir. Se puder aumentar o ar aqui para a gente, irmãos, eu acho que eu vou derreter aqui no final do culto. Ia facilitar. Eu estou falando assim porque eu já estou sentindo mesmo. Jesus lida com um drama na sua vida, que é um drama tão terrível, que naquele momento Jesus, o sentimento dele era de agonia e de dor. Foi ou não foi? E aí Jesus fala assim, ó, Pai, se possível, passa de mim o quê? Qual era o sentimento e o desejo de Jesus naquele momento? Hein? De não morrer. Por ele mesmo, o que ele estava sentindo, ele não queria morrer, sim ou não? Ele está falando, Pai, se possível for, afasta isso. Eu não estou querendo morrer. E aí, Jesus podia assim, né, continuar com esse sentimento, e por intermédio desse sentimento que era legítimo, irmãos, quem é que quer morrer? Está aí uma fila que ninguém está fazendo questão de tomar a vaga do outro, é essa fila aí. Tem alguns que falam até assim, pastor, se quiser minha senha, está à disposição. Fala, irmão, muito generoso, mas pode guardar.
Todos os seus dias estão contados. Mas Jesus era legítimo ele não querer morrer. E olha o que Jesus poderia ter feito com esse sentimento legítimo. Ele poderia ter orado e pedido a cabeça de Judas. Ah, Deus, se Judas é um traidor, né? Ao invés de ser a cabeça de João Batista, não podia ser de Judas. Vamos orar nesse sentido, irmãos. Ele também poderia ter ido para um lugar e se esconder dos Judas, dos soldados e dizer: eu não tenho como mais ficar aqui, por uma questão de sobrevivência, eu tenho que ir embora daqui porque eu estou implodindo emocionalmente. Jesus não podia ter feito isso? Podia, até porque ele era legítimo ele sair da cruz. Ele também poderia ficar não mais querendo viver com traidor, e ainda mais ter que lavar os pés daquele mundo, ele sendo filho de Deus. Ficar ali e ainda ter que disfarçar, lavando o pé do traidor, sabendo que haveria de o trair. Ah, não, eu até tolero estar aqui, mas lavar o pé desse camarada, isso é demais. Pelo meu sentimento legítimo de não querer morrer, eu tenho o direito de não lavar o pé desse camarada. Jesus podia ter falado assim: olha, a culpa de eu estar indo para a cruz é de Judas, que está me vendendo por dinheiro. Ele podia fazer uma reunião com os 11 discípulos e falar assim: a cabeça de Judas está a prêmio, crucificam, peguem, me ajudem. Ele podia ter ido para os corredores da igreja e ter falado assim: povo, me ajuda, porque a mim estão querendo me matar. E eu agora não estou mais suportando essa situação. E começar a falar de Judas. Sabe quem está fazendo isso? Sabe quem está por trás disso? É Judas. É Judas. Sabe quem está conspirando? É Judas. Algumas vezes que Jesus fala assim, ó: um de vós há de me trair. Me parece que é um clima tão tenso que eu fico esperando Jesus falar assim: fala o nome. É aquele negócio de falar assim, ó, falou o milagre, mas não falou o nome. Não tem gente assim? Não é? Não dá aquela sensação assim, ó, ele vai dizer quem é. Imagina o burburinho no meio dos discípulos. E alguns falam: será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Jesus tinha vários argumentos para culpabilizar, porque toda pessoa que está com sentimento ruim, ele sempre quer ser a vítima e culpar os outros pelos seus fracassos. E aí, eu acho interessante a continuidade da oração dele. Todavia, seja feita a tua... O que ele fez com o sentimento que ele estava? Largou de mão e absorveu um sentimento que era do Pai. E calado, mudo, cumpriu tudo que deveria ser cumprido, apesar de ter em determinado momento da sua vida um sentimento que não era o que estava no coração de Deus, mas ele logo se alinha. Ah, então Jesus pecou? De modo algum. Nem ira é pecado, irmãos, que a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. É bem verdade que tem uma ira santa e uma ira que é maldita. A ira do Caim era maldita. Agora, Jesus entrando no templo falando com os cambistas, aquela ira era santa, porque aquilo ofendia o caráter de Deus. Vocês entenderam rapidamente? Então é preciso a gente discernir o tipo de pensamento. Sabe por quê? Você só perde para você mesmo. E tem gente que na jornada da vida está perdendo inúmeras batalhas, chegando a 30, 40, 50, 60, 80 anos de idade e não aprende a lidar com seus sentimentos. Os relacionamentos estão sempre assodados, a pessoa não para em nenhum lugar, nada dá certo. Por quê? Aí querem dizer que a culpa é do outro. Não, meu querido, saia daqui dizendo: eu vou aprender a lidar com os meus sentimentos, até porque isso é fruto do Espírito. Segundo lugar, para não afundar, saiba que os dois foram adorar, mas na hora da adoração eles vieram trazer a oferta. Por isso, era uma adoração. Na hora da adoração, a sua maior prioridade é a sua vida e não aquilo que você está entregando. Sabe por quê? Tem gente que vem ao culto achando que o culto é para ele. Ele tem convicção disso.
você vai ver dois irmãos que lidavam no campo. Um era agricultor, Caim. O outro pastoreava ovelhas, Abel. Os dois estavam no campo. Mas, na hora do culto, um é aceito, o outro é rejeitado. E aí a gente vai ver que a maior prioridade que o homem tem na vida não é fazer missões, como alguns pensam. Tudo missões, missões, missões. Não, pasme você, missões é secundário. A maior prioridade que um homem tem na vida é adorar a Deus e glorificá-lo para todo sempre. Essa é a missão precípua do servo de Deus. E você vai ver, até já na confissão de Westminster, de 1947, 48, eles já tinham encontrado isso como sendo um caminho plausível, porque estavam entrando várias coisas secundárias, desviando o propósito original de Deus. Nós viemos num culto, e esse culto não é para você, esse culto é para Ele. Esse culto é para a glória dEle. Se tem uma coisa proposital que esse culto tem que ter, é de agradar ao Criador, e não a mim e a você. Nós precisamos, num momento como esse, a gente observar e saber que a nossa vida, quando é uma vida de adoração, todas as outras coisas têm que ser secundárias. Eu não posso entrar num culto observando, o pastor Anderson agora, né, que veio de viagem, ele está de roupa nova. E não estou não, irmãos. Alguns podem até achar que tem uma etiqueta pendurada. Não, não tem não. Roupa é velha mesmo. Velha. Porque agora, você viu o Marcos Miranda como está adorando? E Marquinho, ontem a gente estava ali no sítio da igreja, naquela adoração. Irmão, estava me derretendo ali diante do Senhor. Que benção ouvir aquilo agora de manhã, que a forma, aquela coisa. Eu me sinto tão tocado por Deus, eu fico assim, nas alturas. Uma reunião ali simples, e a gente assim, fica até arrepiado só de lembrar daquilo, de eu sentir a glória e a presença do Senhor. Que coisa gostosa. Eu, quando acabo de adorar a Deus, eu falo assim, eu nasci para isso, Pai. Eu nasci para isso, Deus. O Senhor me formatou com esse projeto. Nada mais importa. Quando você vem para um culto achando que você é o centro, acabou, irmão. Eu vim porque eu quero receber. Você não entendeu o que é culto? Culto é entrega. Eu vim porque eu preciso ouvir. Isso é a finalidade secundária. A finalidade precípua da adoração é a vida do adorador. E isso Caim não entendeu. Sabe por quê? Ele estava levando qualquer coisa, e o Senhor não se agrada disso, até pelo que estava no seu coração. E toda pessoa que se sente ofendida, enfraquecida, ela perde o foco da adoração. Ela faz por motivações outras. Ela vem para a igreja com propósitos outros. Ela entra e sai como está. Por quê? Perdeu o feeling do propósito original. Adorar o Senhor. Às vezes eu estou aqui no culto, irmão, chega tanta coisa para resolver, agora vai fazer assim, pastor, agora mudou assado, agora não sei o quê, agora não sei o que lá. Mas tem hora que eu estou assim, mesmo quando estiver de cabecinha baixa ali orando, não faz isso não, deixa eu quietinho ali, que eu estou numa adoração. Nesse momento eu estava aqui, Márcia foi fazer a intercessão, eu estava ali, eu tirei o óculos algumas vezes, assim, que eu estava suando. Me derramando diante de Deus e rendendo tudo a Ele, tudo a Ele. Se Deus, eu me rendo, Pai. Eu confio, eu espero, eu dependo. Porque eu fui criado para isso. Abel era um servo fiel, ele objetivava agradar o Senhor. Caim era egoísta, buscava satisfazer os seus caprichos. Ele achava que a igreja, que o culto girava em torno do umbigo dele. Abel não. Abel queria era adorar, era entregar, era glorificar ao Criador.
E toda pessoa que começa a ter sentimentos ruins, ele perde o foco da adoração. Por isso a palavra fala que o Senhor não quer saber de falsos adoradores, não. Entram nos templos e estão desfocados, tocam um cântico, vai fazer um arranjo. E o Anderson tem arrebentado aqui nesses momentos aqui. Eu tenho dito isso para ele aqui, ele entra aqui bem demais. Louvado seja Deus. Aí a pessoa que é musicista fica assim, errou a nota. Era para ser Ré maior e a Ré não engatou. Às vezes a pessoa fica até assim, né? Vamos ver agora o solo ali, quem vai cantar e adorar. Aí vai entrar o solo e a pessoa entra na hora errada. Aqui na igreja não acontece isso não. Em outras igrejas acontece isso, irmãos. Né? Aí fica assim, ó lá o que deu errado. Você vai perder o foco da adoração. O pastor Anderson, ele fala assim, ele anda de um lado para o outro, eu fico até confuso, não é melhor ficar fixo. Aí tem gente que fala assim, pastor, quando o senhor está muito fixo, cansa de ficar olhando, aí eu também me perco. Eu não sei se eu fico fixo, se eu fico parado, eu não sei se eu boto o microfone aqui, eu não sei se eu falo mais alto, mais baixo, tem um que reclama, o outro desclama, o outro conclama, e é difícil esse negócio, irmãos. Eu falo assim, não perde o foco da adoração, não. A gente paga um retiro de casais, suado, chega no hotel, aquela expectativa, a gente vai abrir o chuveiro, sai uma água enferrujada e a água não aquece. Qual é o sentimento que vem? O mesmo que houve em Cristo Jesus. Pastor, eu quero ir no quarto do senhor agora, verificar se o seu chuveiro está aquecendo, porque o meu não. Eu levo ele lá na casinha de cachorro, onde eu estou dormindo, lá do hotel. Assim aqui, aqui é um cano d'água. Estou focado nisso não. Eu vim para aqui pagando a mesma coisa que você, com o coração aberto para adorar o Senhor. E não vai ser chuveiro, não vai ser recepção, não vai ser ninguém, nenhuma criatura que vai roubar aquilo que o Senhor planejou para a minha vida nesse tempo. Porque eu vim aqui para adorá-lo. E para adorá-lo eu só preciso ter um coração inclinado a Ele, mas nada vai impedir a minha adoração, nada vai furtar o objetivo principal. Mas os falsos adoradores têm desculpa para não vir ao culto. Aliás, eles às vezes estão no culto fisicamente, mas estão distantes emocionalmente e muito longe espiritualmente. Não saem do celular e tal, eu tenho trabalho, eu tenho coisa a fazer, e não sei o que, não adoram mais. Não percebem o objetivo principal. E não raras às vezes ainda sentam um abençoado, uma abençoada do teu lado, que é o comentarista do culto. Não tem comentarista do culto? Ao vivo e online? Tem comentarista. E aí acaba tirando o teu foco. Queridos irmãos, quando a gente está com sentimento ruim, largue o celular, largue essas coisas, coloque o teu coração diante dele. Sabe por quê? Primeiro Deus rejeita Caim, depois rejeita a sua oferta. Porque para Deus não vale a oferta, é o coração do ofertante. Mas nós ficamos vidrados em performance, a gente gosta de performar em tudo. Nossos ensinos, nossos cursos de teologias estão focados em ensino e performance. Mas isso é ruim, pastor? Não. Até resultado é bom, irmão. Olha o que eu estou dizendo. Performar é bom? É. Resultado é bom? É. Conhecimento é bom? É. Mas isso não substitui a vida do adorador. É isso que eu estou falando, queridos irmãos. Se a gente tem um caráter curricular, onde forma realmente obreiros de caráter aprovado, até porque o pré-requisito para o ministério pastoral, 90% é caráter. E tem muita gente hoje com enorme conhecimento bíblico, performa muito bem, mas não tem caráter. Nós precisamos reavaliar os conceitos da vida, para onde estamos caminhando. Por que a gente gosta tanto de show, de notas lindas e maravilhosas? O que vai impactar a igreja não é uma fachada nova, uma entrada nova, mas é gente aqui dentro com coração, aqui adorando ao Pai em espírito e em verdade, queridos irmãos. É bom ter uma fachada nova, é uma bênção.
É bom ter um templo aconchegante, é uma maravilha, mas o que mais importa é ter verdadeiro adorador que adore o Pai em espírito e em verdade. E isso é o que vai fazer a diferença. Não é a voz bonita, não são toques acertados, não é uma orquestra bem afinada, não é uma igreja linda e adornada. Isso vai se transformar num show se não tiver santidade e adoração ao único Deus verdadeiro, dono de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Nós precisamos, nesse tempo, observar que o Senhor quer achar em nós verdadeiros adoradores. O reconhecimento de quem somos diante dEle, por um amor genuíno, por uma entrega total. E essa adoração não pode ser de qualquer forma, de qualquer jeito, para Deus de qualquer jeito, não. O Senhor requer que seja com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com tudo que sou. Mas como se o meu coração está ofendido? Como se os sentimentos não me permitem? A Bíblia fala que se tu vier aqui trouxer uma oferta, e se tu te lembrares que tu tem alguma coisa com teu irmão, vai te reconciliar com ele, porque o Senhor não está recebendo a tua. Você entrega fisicamente, mas ela não é aceita espiritualmente. O que é isso? O coração do adorador. Eu tenho discussões às vezes calorosas. Eu gosto de ir para casa e falar assim: Deus, está limpinho aqui ou não? Como é que está o negócio aqui? Eu não quero vir para aqui, irmãos, eu estou com bronca de A, B ou C, absolutamente. Eu não quero que o abrir da minha boca que seja um empecilho, que os meus sentimentos me dominem. Não importa o que fizeram comigo, importa que eu fui criado para adorar o Senhor, e nada vai impedir a minha adoração. Eu não vou empoderar nenhuma pessoa nessa igreja para ocupar meus pensamentos na madrugada, no almoço, na minha casa. O que vai ocupar o meu pensamento é Cristo Jesus, porque senão vai impedir a minha adoração. Não importa o que fizerem comigo, importa como eu vou reagir. E eu fui criado para adorar. Você foi criado para adorar. Não deixe os sentimentos ruins aflorarem ao ponto de impedir a tua adoração. Até porque santificação, crescimento e amadurecimento vai gerar em nós um verdadeiro adorador. E para isso é preciso largar os sentimentos ruins. Porque se a Bíblia fala para nós que você diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, o que você é? Mentiroso. E hoje, a adoração não está sendo mais em espírito, em verdade. O espírito às vezes está minúsculo, e o coração está com tanta coisa, tanta contaminação. Hoje parece que as coisas são meia boca, sabe? A gente não está em busca mais de fazer, de entregar o que é preciso. Parece que Deus tem que se virar com o que a gente entrega, e não a gente se esforçar para entregar aquilo que somente a Ele é devido. Para Ele é indiscutível adorá-lo. Agora, como nós estamos agradando ao Senhor? Se culto é oferta, que tipo de formato está tendo o meu e o seu culto? Agora, por último, para não afundar, eu vou ser bem rápido nesse tópico. Deus sempre nos adverte para as mudanças. O texto fala, verso 7, se procederes bem, é certo, Caim, que você será aceito. O que Deus está falando? Caim, muda os sentimentos que estão no teu coração. Se você mudar o sentimento, vai ter aceitação. Se você estiver modificando isso agora, você vai ver que as coisas vão mudar. Deus sempre está com uma porta aberta, nos chamando para entrar nela. Deus sempre está tentando nos ensinar a que a gente não deixe se levar por sentimentos ruins. Por isso o Senhor fala, Caim, por que te iraste? Não era para ele estar irado, mas ele se achava um injustiçado.
E o Senhor continua perguntando a ele: por que caiu o teu semblante? A gente não consegue ver, irmãos, mas todo mundo olha para o nosso rosto e está como o rosto de Moisés, não quando ele desce do monte, mas quando ele começa a botar um véuzinho para esconder que a glória do Senhor já tinha se dissipado. É tão bom a gente estar com o rosto resplandecente da glória do Senhor. E só consegue isso quem tem um coração que não tem sentimentos ruins. O pecado está à porta do nosso coração. E o problema de Caim foi a dureza do seu coração. Ao invés de aceitar a exortação, ele sempre vitimizava. Caim era aquele que falava: ninguém me ouve, eu não tenho oportunidade, aqui tudo é ruim, aqui nada presta, aqui... e doido para pular do barco. Mas o Deus está falando: fica no barco, muda o teu coração. Mas é melhor às vezes na cabeça do homem natural pular do barco do que continuar nele falando: Deus, transforma-me, muda a minha mente, muda os meus sentimentos. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas hoje que estão se relacionando mal, casamentos sendo quebrados, vão para alguns profissionais e falam assim: pula desse barco. Não pula não, pula não. Ouça aqui. Toda a ciência, a origem dela está na palavra de Deus. Não há verdade maior do que a palavra de Deus. Passará o céu e a terra, a minha palavra não vai passar. Se fie, seguir na palavra. Pastor, o senhor não sabe como me ofendeu. Olha para a vida do Zé do Egito. Abandonado pelos irmãos, traído. Irmãos, eu vou assim, do fundo do meu coração: se eu sou o Zé, depois de me transformar, eu vou assim, chama Potifar aqui, aquele patife. Potifar, agora tu vai ver quem manda aqui. Chama a mulher dele, essa traíra. Tua mulher, Potifar, tu não sabe não. Vou te contar uma verdade que tu ainda não sabe, Potifar. Abre o olho, Potifar. Agora quem está mandando? O Zé. Chama aqueles meus irmãos lá. Bota ali no paredão, uma coça em cada um. Gente, isso é sublime demais. Qual era o sentimento que o Zé tinha? Qual era o sentimento que o José tinha? O sentimento que ele tinha era o mesmo que houve em Cristo Jesus. Tudo isso sucedeu para que um plano maior na minha vida tivesse em execução. Ele não se deixou guiar pelos sentimentos ruins. Ele não deixou se abater por aquilo que estava ao seu redor. Não. O José não perdeu a visão, não ficou surdo, mas sensível à voz de Deus, cumprindo propósitos espirituais. Sai de presidiário a governador. Está formado, está preparado. Sabe por quê? Todo ofendido diz que está orando muito e vai tomando decisões nas suas emoções, mas na verdade o próximo passo que ele está dando é um grande abismo e não está agradando mais a Deus. Todo ofendido fica cego e não enxerga o que Deus está fazendo. Todo ofendido fica surdo e não ouve mais as admoestações divinas. Todo ofendido vai fazer o que deveria ser feito, mas não consegue e vai culpabilizar sempre alguém pelos seus fracassos. Todo ofendido tem um semblante que não reflete mais a glória do Senhor. Todo ofendido está tentando olhar para fora e entender razões e motivações, quando deveria estar olhando para dentro e dizendo: no meu interior não vai ter sentimentos ruins. Todo ofendido tem dificuldade para enxergar o que Deus está lhe propondo, mas tem muita facilidade para enxergar os erros dos outros. Todo ofendido tem um coração endurecido, por isso Deus o rejeita. Enquanto que
aqueles que têm um coração quebrantado, Deus aceita. Todo ofendido, Deus rejeita. Quem tem coração quebrantado, um coração moído, um coração contrito, esse vai receber do Pai. Todo ofendido, ele tenta justificar o injustificado, o injustificável. E aí começa uma via dolorosa. Por isso, Hebreus 11:4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Superior. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora, estando morto, Abel, por meio da fé, ainda fala, e está falando hoje com a nossa igreja. Caim e Abel tinham tudo para dar certo. As oportunidades foram dadas. Agora, os sentimentos ruins vão te levar a conviver com uma coisa que pode marcar a tua trajetória de vida, com uma coisa chamada rejeição. Aprenda isso. Sentimentos ruins vão te levar a conviver sempre com rejeição. Quem está acima de você, teu chefe te rejeita, Deus te rejeita, o ambiente te rejeita, você não tem mais espaço para estar naquele lugar, sabe por quê? Sentimentos ruins geram rejeição. Sentimentos ruins vão fechar portas, e a maior perda de oportunidades na vida se dá por sentimentos ruins. Sentimentos ruins vão levar à perda de posições. Foi o que aconteceu com Saul. Primeiro Deus o rejeitou, depois ele perdeu o reinado. Nutrir sentimentos ruins vão te levar para uma vida infrutífera. Olha o verso 12: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na face da terra. Sentimentos ruins vai te levar à vida infrutífera. Sentimentos ruins vão te levar sempre a ter marcas na vida. Olha o verso de número 15. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs um sinal em Caim. Que sinal é esse? Eu não sei, irmãos. Deuteronômio 29:29. Mas que ele tinha um sinal, tinha. E eu fico pensando assim, na linguagem dos surdos, todos nós temos um sinal. O meu é assim: pastor, vem lá da outra igreja que me botaram esse sinal. A pergunta que não quer calar é: qual é o sinal que você tem diante do Senhor pelos sentimentos ruins que você carrega? Você está sendo conhecido como? Nutrir sentimentos ruins vão marcar toda a tua trajetória. E por último, nutrir sentimentos ruins vão te privar da presença de Deus. Verso 16. E saiu Caim diante da face do Senhor, saiu da presença de Deus, e habitou na terra de Nod, ao lado oriental, do lado oriental do Éden. Sentimentos ruins vão te afastar do teu Criador. Curva a tua cabeça agora. Fale com Deus. Fala: Deus, sonda-me. Sonda o meu coração nessa manhã. Sonda o meu coração. Há anos eu venho vivendo com rejeição. Há anos eu venho vivendo, Deus, com uma vida infrutífera. Há anos eu venho rogando ao Senhor em algumas áreas. Elas não produzem. Há anos eu venho falando com o Senhor, há anos eu venho pulando de barcos, há anos eu venho culpabilizando, há anos eu venho nutrindo coisas. Eu percebo, Deus, que eu tenho marca, eu percebo, Deus, que as coisas não estão dando certo, eu percebo, Deus, que o problema está que eu não estou mais te adorando em espírito, em verdade. A questão é, eu estou com coisas no meu coração que eu quero me desvencilhar, eu quero rasgar o meu coração. Eu não quero mais estar endurecido à tua voz, eu quero estar sensível a ela. E eu quero, Pai, te pedir
Quebranta-me, Pai. Não deixe nenhum sentimento ruim dominar, mas que me domine o Espírito Santo, mas que me domine o teu querer. Eu não quero sair desse culto aqui com peso, não. Eu quero sair daqui liberto por essa palavra. Eu não quero estar aqui fazendo sacrifícios que o Senhor não aceita, mas quero ser como Abel. Eu quero enxergar, eu quero ouvir, eu quero estar sensível, pois um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Recebe meu quebrantamento, molda-me, muda-me, transforma-me. Deus, eu tenho sido ofendido nos últimos tempos, mas não importa o que fizeram. Importa que eu não vou carregar isso dentro de mim. Eu não quero estar cego, surdo. Eu não quero andar culpabilizando pessoas. Eu não quero andar vitimizando. Eu não quero mais ficar enxergando os outros. Eu quero me enxergar nesse processo, reconhecer os meus sentimentos ruins e me livrar deles de uma vez por todas, porque eu não quero ser rejeitado. Eu não quero ter uma vida infrutífera e eu não quero viver fora da tua presença, porque mais vale um dia em teus átrios do que em outra parte mil. Mas vale um dia na tua presença, Pai. Nós vamos adorar o Senhor.